A paz, meus amados irmãos. Me chamo Fernando e moro no Paraná. Este testemunho é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e para que os irmãos acordem do sono profundo em que foram colocados. Começo este testemunho com uma oração. Pai Celestial, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meros pecadores e transgressores da sua lei e de seus mandamentos. Que o seu Espírito Santo nos guie em todas as áreas de nossas vidas, e que o Senhor nos livre de todas as ações manifestas pelo inimigo. Que o Senhor abençoe todos os que estão ouvindo este testemunho. É no nome de Jesus Cristo que oro, te peço e te agradeço. Amém. Amados irmãos, as batalhas espirituais estão acontecendo a todo instante, mesmo que nossos olhos carnais não possam enxergar. Em um certo dia, eu estava prestes a começar a orar quando perguntei ao Pai: para quem o Senhor quer que eu ore esta noite, meu Pai? Então o Senhor me disse: ore pelos hospitais, pelas pessoas que estão internadas e pela minha igreja. Isso aconteceu por 2 noites seguidas. Na terceira noite, o Espírito Santo me deu a visão de uma mão com uma luva de médico. Eu não entendi para quem era para eu começar a interceder. Então Deus me deu uma nova visão. Era uma sala de cirurgia. Os médicos estavam prestes a começar a operação. Entendi que era para interceder por todas aquelas pessoas, médicos, enfermeiros e pelo paciente que estava para ser operado. Quando terminei de orar, o Senhor me mostrou outra pessoa por quem eu devia orar naquele momento. Eu vi um senhor de idade sentado numa cadeira com uma máscara de oxigênio. Em pé estava uma moça que o acompanhava. Então intercedi por ele, para que Deus fizesse uma obra de cura na vida daquele ancião. Na noite seguinte, fiz a mesma pergunta ao Pai: por quem devo orar nessa noite, Senhor? Então o Senhor me mostrou um corredor de hospital e um ser muito peludo, negro e com as pernas finas andando neste corredor. O Espírito Santo me disse: este é o espírito da morte, repreenda-o no nome de Jesus. Então orei ao Senhor para que repreendesse aquele espírito maligno. O Altíssimo me mostrou aquele espírito maligno sendo acorrentado por correntes de fogo. Abriu-se um buraco no chão aonde esse espírito estava, e ele caiu dentro daquele buraco que estava em chamas. O inimigo estava muito furioso comigo. Então ele enviou um exército contra a minha vida. No momento que eu estava orando, o Espírito Santo me mostrou esse exército chegando e me disse: repreenda este exército. Quando comecei a orar, eles estavam chegando muito próximos da minha casa. Foi quando eu vi do céu descer 10 anjos com espadas de fogo desembainhadas. Vi quando correntes foram passadas em volta daqueles demônios e quando eles foram puxados para o abismo. É muito sério o que está acontecendo, meus irmãos. As potestades e principados do inferno estão fazendo de tudo o mais depressa possível, pois é chegado o dia do Senhor. A cada degrau no mundo espiritual que subo, um demônio vem para batalhar. Na primeira vez que isso aconteceu, eu disse ao Senhor: Pai Celestial, qual a brecha em minha vida que está dando legalidade aos demônios? O Senhor me respondeu: é permitido que eles ataquem para que você seja fortalecido para as batalhas e não tenha medo. Cada vez que subo um degrau na escada espiritual, um demônio mais forte vem me atacar. Eu costumo orar em meu quarto, porém, em uma certa noite de oração, o Espírito Santo me disse: vá orar na sala. Então fui orar na sala. Me ajoelhei perto do sofá e comecei a orar. Alguns minutos se passaram, quando começou uma ventania muito grande. Quando escutei o telhado fazer um barulho muito grande, como se a ventania fosse arrancar o telhado, percebi que algo havia pousado em cima da minha casa. Mas não parei de orar em nenhum momento. Aquilo que estava em cima da minha casa entrou com uma força muito grande pela janela da sala fazendo um barulho enorme. Ele parou em pé na minha frente. Essa potestade do ar começou a me ofender. Ele estava muito furioso, mas eu estava com a cabeça bem baixa em oração. O Espírito Santo rapidamente me disse: não olhe para cima, apenas repreenda ele. Então ele desapareceu dali. 2 dias depois dessa guerra espiritual contra essa potestade do ar, alguns demônios menores tentaram me atacar pela madrugada. Como o Espírito Santo me deu o dom para ver esses demônios, eu comecei a ver a forma real deles. Um desses demônios era como um ser em decomposição. Metade do rosto dele tinha tumores enormes. Algo muito fedido, irmãos. O cheiro dele é como de um animal em decomposição. O Espírito Santo me disse: esse é o demônio carniceiro. Esses demônios frequentam cemitérios e possuem pessoas para comerem cadáveres. Entendi que essa classe de demônios estava também junto com as legiões dos endemoniados gadarenos. Em outra noite de oração, irmãos, o Espírito Santo do Senhor me disse: agora te dou o dom para expulsar os demônios. Depois que ganhei esse dom, passei pela maior prova até agora, amados.
um demônio muito forte veio para batalhar contra mim. Era um demônio tão terrível que quando ele chegou para batalhar comigo, minha mãe que estava dormindo no quarto dela sentiu um frio sobrenatural a ponto de bater o queixo. Era uma presença muito maligna, irmãos. Ele só se retirou depois de muita oração e repreensão. Essa batalha foi a mais difícil que eu já tive. Eu digo aos irmãos, usem todas as armas que Deus lhe concede, mas não sejam alegres por causa das armas, pois está escrito. Então os 70 voltaram cheios de alegria dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Lucas 10, 17 a 20. Eu devo dizer aos irmãos ouvintes, perseverem na fé, creiam em Deus Pai e também no Senhor Jesus. Aceitem as correções do Espírito Santo, porque estamos no fim dos dias. Quando eu me dirigia para a igreja a fim de orar, no meio do caminho o Espírito Santo me disse, o tempo está se findando. Eu fiquei triste, irmãos, não pelo que me foi dito, mas porque observo quantas almas estão se perdendo. Estão na igreja apenas esquentando o banco. Muitos pensam, cometi o pecado, mas amanhã peço perdão ao Senhor. Chegando amanhã, o mesmo pecado é praticado, e assim todos os dias. Isso se chama pecado de estimação, irmãos. Se libertem disso em nome de Jesus, pois chegará o dia em que não haverá mais o amanhã. Não se apeguem a nenhum pecado ou bem material, pois tudo isso há de passar, amados, como a palavra nos mostra. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 16 a 21. Imaginem um fio de barbante branco puro com tamanho infinito. Porém, só a pontinha do fio é azul. A nossa vida terrena é o início azul. O restante de branco puro é a vida eterna. Vocês trocariam toda a extensão do fio em branco puro, para viverem conforme querem a pequena parte em azul. É uma escolha séria, meus irmãos. Pois onde você passará a eternidade, em paz ao lado do Senhor ou queimando eternamente no lago de fogo? Pois está escrito. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 24 a 27. Numa certa noite, eu estava sentado na varanda da minha casa. Quando olhei para o céu, minha visão foi aberta pelo Senhor. Irmãos, eu vi anjos e potestades dos ares batalhando acima do meu bairro. Uma batalha feroz entre a luz e as trevas. Nossos olhos humanos não podem ver o que há no plano espiritual, mas essas batalhas acontecem diariamente. Demônios tentando se apossarem de nossas vidas e anjos do Senhor tentando nos proteger por ordem do Pai. Por isso devemos estar constantemente em consagração ao Senhor, porque está escrito na Bíblia Sagrada, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. E também está assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 14 a 16. Não troquem, irmãos, as promessas que Deus nos fez por intermédio de seu Filho amado, porque tudo o que esse mundo nos oferece quebra, enferruja ou apodrece,
Mas aquilo que o Senhor nos oferece ladrão nenhum rouba, e ferrugem nenhuma consome. O Espírito Santo me deu alguns ensinamentos que eu repassarei aos irmãos. Eu gostava muito de usar shorts, irmãos. Mesmo quando saía de casa, eu ia de shorts. Quando minha vida começou a ser transformada por Deus, muitos demônios me atacavam, e eu caía nos laços. Eu já havia parado de ouvir as bandas de metal pesado que eu ouvia. Não assistia mais televisão e nem em redes sociais eu mexia. Mas então não sabia de onde vinha essa legalidade que o inimigo tinha ainda em minha vida. Um certo dia, o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração. Então eu comecei a perceber que os shorts que eu usava era o que dava legalidade para Satanás. Irmãos, peguem fotos ou até vídeos antigos dos anos 50. Percebam como o povo daquela época se vestiam e compare como nós nos vestimos hoje. Para os irmãos terem uma noção de como o mundo virou sodomita, os biquínis foram inventados em 1946. Causou tanta polêmica e era tão vulgar, que nenhuma modelo da época quis tirar fotos para divulgar aquela novidade. Então pagaram dançarinas de cabaré para posarem para as fotos de divulgação do produto novo. Hoje em dia, até as mulheres cristãs usam essa barbaridade nas piscinas ou nas praias. Toda essa vulgaridade virou uma normalidade nos tempos atuais, por causa da influência que a televisão exerce nas casas das pessoas. Tudo o que é planejado e arquitetado no inferno, vira inspirações para os estilistas desenharem e fabricarem aqui na Terra. Colocam essa nova moda nos programas e propagandas em televisões, para que sejam absorvidos pela grande massa da população. Assim Satanás trabalha por detrás das cortinas enquanto as pessoas acham que é só o mundo evoluindo. Tenham muito cuidado, irmãos, porque a própria moda é um principado. Ele trabalha dia e noite para afastar as pessoas do Criador. Olha o que diz a palavra. Quero pois que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. Da mesma forma, que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras como convém a mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, 8-10. Aos homens também se vistam de forma decente, para que não sirvam como pedra de tropeço na vida de ninguém. Todos precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito, pois assim como Deus é três, nós também fomos criados sendo três. Muitos cristãos dizem que Deus só quer saber do coração, mas o coração só representa a alma. Como cuidaríamos somente da alma se também temos o espírito e o corpo? Do corpo você cuida no vestir, e repreende todo o desejo da carne. Do espírito você cuida dos maus pensamentos e repreenda os pensamentos ruins lançados contra você. E da alma você cuida em todos os sentimentos. Repreenda todos os sentimentos negativos que nasçam no coração. O pecado acontece assim. Primeiro seu corpo cobiça com os olhos jogam para a mente e a mente repassa ao coração. Satanás primeiro cobiçou ser adorado como Deus, depois ele pensou que poderia ser como Deus, e em seu coração ele disse: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele desejou, planejou e agiu. Os irmãos podem pensar, por que só o de pensar ou desejar já é pecado? Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 21-22. O se irar contra o irmão é pecado da alma que vem do sentimento. O insultar o seu irmão ou o chamar de tolo são os pecados que foram pensados em espírito, mas são verbalizados, fazendo assim o corpo pecar também. Jesus também disse: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27-28, é um pecado que não foi consumado fisicamente. Ou seja, seu corpo não se deitou com a mulher, mas sua alma e seu espírito pecaram, pois a alma teve a intenção impura e o espírito imaginou adultério. Por isso eu digo, se deixarmos de cuidar de um só dos três, corpo, alma e espírito, deixando qualquer um deles picarem, seremos sim lançados no fogo que arde eternamente, como Satanás também será. Irmãos, eu peço a vocês que perdoem a quem tem de perdoar, peçam perdão a quem precisa pedir perdão. Não guardem nenhum sentimento ruim contra o seu próximo. Pelo contrário, ore por aqueles que querem o seu mal.
Peçam a direção de Deus para que Ele vos ajude a largar todos os pecados e a se purificarem de tudo que é do maligno, porque não houve nenhuma reforma no céu, meus irmãos. O caminho continua sendo espinhoso e a porta ainda continua a ser estreita. Só serão salvos aqueles que persistirem na fé e guardarem o amor a Deus. No reino de Deus, irmãos, pecado nenhum entra, nem mentiras ou falsidade. Por isso vigiem a todo momento, porque ninguém sabe quando vem o Senhor. Está escrito: estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Lucas 12, 35 a 38. E também diz: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 16:15. Estejamos sempre preparados, irmãos, com nossas vestes limpas e livres de pecados, para que quando vier o Filho do Homem, estejamos todos prontos para tomarmos os nossos lugares à mesa. Que o Senhor nosso Deus abençoe todos os que estão ouvindo este testemunho. Amém.